vocês aqui no Classroom da turma, tá? Aqui tem todo o material que a gente vai usar ao longo do semestre, já está tudo salvo aqui. Como eu comentei com vocês, a primeira parte da disciplina a gente vai falar de sistema supervisório. Então a gente vai usar o E3 para sistema supervisório. Se vocês quiserem trazer o notebook de vocês, não tem problema, vocês podem trazer o notebook. Eu quero treinar em casa, tenho um computador em casa. Então vocês podem baixar o programa, eu deixei o link de todo o material que a gente vai precisar. Eu deixei o link aqui no Classroom, tá? Então vocês conseguem fazer o download do material, dos instaladores, para vocês poderem trabalhar. O primeiro aqui é o instalador do E3. Nas máquinas aqui do laboratório, o E3 já está instalado, tá? Então a gente já vai usar ele instalado. Outra coisa que vocês vão precisar é o tutorial, que é o que a gente vai seguir. Eu vou fazer o download do tutorial aqui, só para mostrar, e vou salvar ele lá na pasta treinamento E3. Vou fazer o download dele, deve estar indo lá para a pasta downloads, né? Tá fazendo o download. Baixou. Eu vou botar ele aqui, ó, dentro do C. Tem essa pasta treinamento E3, tá vendo? Tudo junto, sem espaço. Essa é a pasta onde a gente vai salvar todos os arquivos que nós iremos utilizar. Então tudo será salvo nessa pasta, tá? Então, criam aqui uma pasta chamada tutorial. Ó, já está aqui, não precisa nem baixar. Então tem uma pasta tutorial, que ela já está aqui, o developer. Esse tutorial developer aqui é o que a gente vai utilizar para o treinamento. Beleza, a gente já viu o capítulo 1 e o capítulo 2 na aula passada. O capítulo 1 a gente falou um pouquinho da Ellipse. Então eu expliquei quem era a Ellipse Software, onde foi que ela nasceu, onde é que ela está instalada hoje. Então, uma visão geral da empresa. O capítulo 2 a gente viu os canais de suporte. Então a gente viu como é que usa o KB, que é a Knowledge Base, é a ferramenta onde tem lá diversos artigos já prontos, falando de diversos cases e de situações que você, ou de problemas que você esteja enfrentando. Então, alguém já deve ter passado por esse mesmo problema, então é provável que exista um KB. Tá? O KB basicamente é um artigo de algum problema ou alguma solução para alguma coisa, né? E aí foi gerado um artigo que está lá nesse KB. Além do KB, você tem um fórum onde você pode postar mensagens, etc. Então você pode responder dúvidas de outras pessoas, as pessoas podem responder suas dúvidas, o pessoal do suporte da Ellipse também, em geral, responde, tá? Tudo em português, então é fácil de você fazer qualquer tipo de interação. E tem o canal do YouTube da Ellipse também, que lá tem diversos materiais prontos do E3 e das outras ferramentas da Ellipse também, tá? Então, aqui no capítulo 3 é o que nós vamos iniciar hoje, tá? Que é o desenvolvimento de uma aplicação. Em geral, todo o capítulo, no início, tem uma explicação, então explica sobre o que é o conteúdo, e depois tem um exercício. Então, em geral, os capítulos são assim. Então, por exemplo, aqui, o capítulo 3, ele está explicando como iniciar uma aplicação, tá? E aí ele vai desenvolver o capítulo explicando né, como é que você cria uma aplicação, explicando como é que funciona basicamente a ferramenta do estúdio, né? E aí entra a parte de exercícios. Aí o exercício é onde você efetivamente vai fazer. Antes dessa parte de exercício aqui é uma explicação. Eu vou fazer a explicação, mas o ideal é que quando vocês forem fazer, depois que terminar a gravação, quando vocês forem fazer a aplicação, vocês deem uma lida primeiro. Porque ali, quando vocês forem ler aquilo ali, vai tirar muita dúvida. Tá? Às vezes, a parte do exercício pode não estar muito clara, mas se você der uma lida no capítulo, né, muita coisa fica mais fácil de entender. Ou então eu não falei alguma coisa, às vezes a explicação está lá. Também acontece muito de eu falar outra coisa que não está na explicação, né? Vou mais a fundo, ou tem uma outra abordagem. Então é interessante dar uma lida no capítulo, além do exercício propriamente dito. Mas exercício mesmo, sempre vai ter essa palavra assim, exercícios, começando no capítulo, tá? Bom, então vamos lá para o capítulo 3. O
Capítulo 3, sempre que você abre a ferramenta do Studio, eu apresentei na aula passada que você tem o E3 Server, o E3 Studio, e o Viewer e o Admin. São 4 ferramentas, né? O Studio é a ferramenta de desenvolvimento da aplicação, que é o que a gente vai abrir aqui, tá? Ele já deve estar instalado na máquina de vocês, o Studio... tem um atalho aqui, mas tem aqui também, tá vendo o desktop de vocês? Então, lembrar de entrar sempre com o usuário automação na máquina de vocês, que é o usuário que tem permissão para fazer de administrador na máquina, tá? Bom, então quando você abrir o E3, vai abrir uma janelinha de pop-up perguntando se você quer criar um novo domínio, você vai abrir um domínio existente, ou você vai simplesmente abrir o estúdio sem domínio nenhum. Vamos entender primeiro o que é o domínio. Tá? O conceito de domínio é a aplicação em si. Então, em um servidor só pode ter rodando por vez um único domínio. Tá? Então, é a aplicação que vai estar rodando no servidor, ele é executado a partir de um arquivo de domínio. Então, onde é a nossa aplicação em si. Então, por isso que ele pergunta se você quer abrir um domínio existente ou se você quer... Você pode criar pelo estúdio N domínios, não tem problema. Mas você só vai poder rodar um domínio por vez. Certo? Bom, então ele está dando exemplo aqui, né? De criar um novo domínio, e aí ele vai abrir um assistente. Quando você for criar um novo domínio, ele vai ter a opção de criar uma aplicação padrão, uma biblioteca de componentes ou uma aplicação em branco. A gente até comentou na aula passada, assim, a aplicação padrão é um projeto, onde você vai guardar suas telas, seus tags, seu histórico, conexão com o banco de dados, alarme, você vai salvar dentro do projeto. Biblioteca é onde você vai criar, lembra que a história do motor que eu comentei na aula passada? Eu tenho 10 motores na minha aplicação, eu vou criar uma biblioteca de motor e vou instanciar ele 10 vezes. Tá? Então, esse arquivo de biblioteca é onde você salva esses componentes que você mesmo cria, as suas próprias bibliotecas. Tá? E a aplicação em branco é onde você não cria nada, né? Não inicia com nenhuma tela, nem tag, nem nada. Entendeu o conceito de projeto, tá? Domínio é um arquivo com a extensão .dom. Então, lembra com você, eu só posso ter um domínio por servidor, né? Então, eu vou abrir o arquivo .dom, ele vai abrir o domínio, tá? O arquivo .prj, é o projeto. Dentro de um único domínio eu posso ter vários projetos. Então imagina aqui que eu posso ter um projeto para falar da parte de ar-condicionado. Imagina que fosse aqui do Senai, né? Que fosse uma aplicação que eu estivesse desenvolvendo aqui para o Senai. Então eu tenho um projeto onde boto todos os recursos de ar-condicionado, configuração, set point, hora de ligar ar-condicionado. Então, tudo que for informação a respeito do ar-condicionado eu boto ali. Um outro projeto eu posso tratar da parte elétrica. Então, iluminação, subestação, gerador, etc. Então, eu posso separar isso por projetos. Certo? E o arquivo com a extensão .lib. O arquivo com a extensão .lib é a biblioteca em si. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, que existem 3 tipos de biblioteca: Xcontrol, Xobject, Xfolder. Tá? Então, esses 3 tipos de biblioteca a gente vai entrar em detalhes nos capítulos especificamente, tem que ter um capítulo para cada tipo de biblioteca dessa. Essas bibliotecas serão salvas dentro do arquivo com a extensão .lib. Tá? Quando você abre um arquivo de domínio, automaticamente dentro dele ele já puxa todos os projetos e todos os livros que estão associados a ele. Então, quando você for rodar uma aplicação, você abre só o domínio dela, porque o domínio ele já puxa todos os outros arquivos que estão associados a ela. Tá? Vamos lá. Aí você tem a ferramenta do Organizer. O que é a ferramenta do Organizer? É aquela estruturazinha de árvore. Então parece o Windows Explorer, né? Então essa ferramenta aqui do Organizer é como você vai acessar os objetos da sua aplicação. Então, lembra que eu falei com vocês, o E3 usa um recurso de linguagem orientada a objeto? Então tudo que está dentro da sua aplicação são objetos. E aí,
essa estrutura do Organize, ele agrupa os objetos por tipo de objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho, tá vendo um grupo de telas? Se eu expandir aqui, né, se eu clicar no maisinho da árvore, ele vai expandir e vai mostrar todas as telas da sua aplicação. Aqui, independente, se você tiver 3, 4 projetos PRJs no seu domínio, ele vai mostrar todas as telas de todos os projetos. Ele está agrupado por tipo de objeto. Se eu expandir aqui drivers e OPC, ele vai mostrar todos os drivers que tiver na sua aplicação, independentemente de que projeto ele esteja. Então, essa é a visualização aqui, ó, por domínio. E existe a visualização aqui no formato Explorer, é onde ele mostra o que tem dentro de cada arquivo. Então, observa aqui que ele tem um lib, tá vendo? Lib, PRJ. Então, se você expandir ali, ele vai mostrar tudo que tem dentro daquele PRJ. Então, as telas que estão naquele projeto, né? Os tags que estão naquele projeto e assim por diante. Ele vai mostrar por arquivo, né? Pode ser um projeto ou pode ser uma biblioteca. E aí você tem uma janela de propriedades, tá? O que é essa janela de propriedades? Cada objeto desse que você clicar, ela vai ter uma relação de propriedades diferentes. Então, por exemplo, aqui é um I/O block, é um elemento de um bloco de comunicação. Então, ele está mostrando todas as propriedades que tem nesse tipo de objeto. Se eu clicar numa tela, ele vai mostrar a lista de propriedades que tem numa tela. Se eu clicar num alarme, vai mostrar a lista de propriedades de um alarme. E essa lista de propriedades muda de acordo com o tipo de objeto. Tá? Então, para cada tipo de objeto, vai ter uma relação de propriedades diferentes. E o que são essas propriedades? Acho que a pergunta interessante é essa, né? O que são essas propriedades de um objeto? São as características de um objeto. Então, imagine aqui que eu tenho um objeto que é um botão. Quais são as características que teria que ter um botão? Que vocês imaginam que teriam que ter um botão? A cor do botão? Largura, altura, posição X e Y dele na tela. Não é isso? Um texto que vai ter no botão, que a gente chama de caption. A borda, se o botão vai ter uma borda. Tá? Então, isso são propriedades de um objeto. Tá? Eu dei o exemplo aqui do botão, mas isso é válido para qualquer objeto. Uma tela. Quais são as características que eu tenho na tela? Borda. Posso ter a largura e a altura de uma tela. Se vai ter um botão fechar. Se vai ter um maximizar, minimizar. Se vai ter um scroll, aquela barra de rolagem na lateral da tela. Então, são diversas informações que você configura, que você pode ajustar em uma tela. Algumas coisas aqui que eu falei, no scroll, por exemplo, é no viewer, não é exatamente na tela. Mas, para a gente entender o conceito, fica legal. Tá? Eu posso configurar uma cor de uma tela, o nome da tela, por exemplo, a propriedade name, que é o nome, né? Propriedade de nome, todos os objetos possuem. É comum a qualquer objeto, porque todo objeto tem que ter um nome. Tá? Então, existem algumas propriedades que são comuns a qualquer objeto, e existem outras propriedades que são exclusivas daquele objeto. Vou dar um exemplo para vocês. A gente falou de largura e altura, né? Se for um objeto visual, largura e altura faz sentido. Mas se for um objeto que roda no servidor, que não tem interface gráfica, um tag de comunicação, não tem largura e altura. Entendeu? Então, as propriedades que vão ter em cada objeto dependem também das características dele. Então, se eu quero alterar, por exemplo, aqui o nome de um objeto, eu posso vir aqui na propriedade de name e alterar o nome dele, nessa janela de propriedades. Tá? Execução de um domínio. É interessante esses 3 ícones aqui, que a gente vai usar bastante esses ícones aqui, tá? Principalmente esse primeiro aqui, ó, que são as 3 exclamações. Quando você clica nesse íconezinho aqui, deixa eu ver se dá para eu abrir uma aplicação qualquer aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse ícone aqui, ó, executar aplicativo. Então, o que ele faz? Ele salva o domínio, então ele salva todos os projetos, todas as bibliotecas, todos os arquivos .dom. Ele salva todos os domínios, todos os arquivos, desculpa. Atualiza o servidor, então ele faz com que o servidor execute aquele PRJ, aquele lib que você alterou. Então ele diz para o servidor, passa a rodar agora essa aplicação. Então ele atualiza o servidor.
e ele chama um viewer, ele chama um cliente automaticamente para você testar a aplicação. Tá? Então, quando você clica naquelas 3 exclamações, ele já faz isso automaticamente para você. Então, esqueci, travou, a máquina reiniciou, alguém botou o dedo lá, tirou a tomada do computador. Pelo menos a última vez que você clicou naquelas 3 exclamações, a aplicação está salva. Tá? Então, acaba que a gente usa bastante ele para poder salvar também, né? Arquivos de log. Isso aqui existe uma pasta no C, quando a gente instala o Ellipse, elogs, está vendo? Dentro desse elogs tem um log do E3. Então, todo dia que você executa o E3 Server, ele vai criar um arquivo de log. E dentro desse arquivo de log, vou botar aqui a data de modificação, que de hoje, dia 2/2. Tá? Provavelmente eu tenha rodado a aplicação. E aqui no log, ó, ele mostra todos os detalhes, tudo o que aconteceu na nossa aplicação. Então isso aqui é muito importante, que a gente chama para debugar. Debugar é ficar analisando algum tipo de falha. A nossa aplicação está se comportando de uma forma não esperada. Então você pode vir aqui, analisar o log e entender o que foi que aconteceu. Tá? Então, essa ferramenta aqui é bastante utilizada. Existem vários tipos de recursos de log diferentes também, que você pode historiar. Normalmente a gente só usa o log quando tem problema. Né? A gente vai lá analisar o log quando tem problema, mas ele fica sempre logando. É importante que ele está sempre logando, porque quando o problema aconteceu, que você quer olhar o passado, se ele não logou no passado, não adianta mais, né? Então, aconteceu uma falha, acontece muito. Isso lá é muito comum com a gente lá. Pô, o cliente ligou porque deu um problema aqui ontem, ou hoje de manhã, não sei o que. Você vai acessar remotamente e vai analisar o log. Você só consegue rastrear o que aconteceu justamente porque tem log. Senão você não conseguiria rastrear o que aconteceu no passado. Tá? Bom, eu vou iniciar a parte de exercícios. Só fazer mais um comentário aqui sobre o domínio. É que dentro do domínio, além de ele fazer referência aos arquivos, ele também faz referência aos usuários e senha. Então, todo o cadastro de usuário que você faz dentro da aplicação, usuário e senha, fica dentro desse arquivo .dom criptografado. Tá? Imagina que você está rodando uma aplicação para fazer o controle de uma caldeira. Aí lá tem, cada operador tem 3, 4, 5 operadores, cada operador com seu usuário e senha. Então esses operadores, essas senhas desses operadores vão estar cadastradas dentro desse arquivo .dom criptografado. Então, quando você faz um backup desse arquivo .dom, automaticamente também você já faz o backup dos usuários e as senhas das aplicações. Certo? Então vamos lá. Inicie o E3 Studio. Eu já tinha iniciado, não foi? Eu vou fechar aqui. Fechar domínio. E vou começar do zero. Para ele. Quando eu começar do zero, gente, a gente vai usar o modo demo, tá? Então sempre que a gente iniciar a aplicação, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Licença do E3 Studio não encontrada neste servidor. Deseja rodar em modo demo? Sim. O que é o modo demo? É um modo de desenvolvimento da aplicação que tem algumas limitações. Conforme o tempo for passando, eu vou explicando essas limitações, até para vocês conhecerem os objetos. Mas existem diversos tipos de limitações diferentes na versão demo, mas que não impede a gente de fazer o tutorial. Tá? Tanto que a gente vai desenvolver o tutorial. Na verdade, sim, quem fez o tutorial já fez pensando na versão demo. E para que a pessoa que não tivesse licenciado pudesse aprender. Né? Então, na verdade, o tutorial já foi feito pensando nisso. Então, vou rodar como demo. E aí ele abre essa janela aqui de iniciar o estúdio. No assistente de aplicações, clique em avançar, onde selecionou criar um novo domínio. Criar um novo domínio, clique em OK. E aqui no assistente de aplicações, clique em avançar. Se vocês estiverem com o E3 aberto aí, por favor, não façam. Vocês vão fazer, depois que eu terminar a gravação, vocês vão desenvolver de vocês do lado de cá, que os computadores são melhores. Beleza? Então pode só acompanhar. No momento agora é só acompanhar, tá? Então no assistente de aplicações, clique em avançar. Selecione a opção aplicação padrão. Então, clique em avançar. Selecione aplicação padrão.
E nomeie o projeto como treinamento E3 sem espaço, tá vendo? Então, o nome do projeto, aqui ó, o nome da nossa aplicação vai ser treinamento E3, certo? Ajuste o caminho da aplicação para C2.barra treinamento E3 e clique em avançar. Então, aqui ó, o caminho, tá vendo o caminho da nossa aplicação? Eu não vou salvar nesse local aqui ó, vou clicar em procurar. Cadê o C? C, treinamento E3. Então eu vou salvar nessa pasta aqui. Gente, salve todo mundo na mesma pasta. Se vocês quiserem fazer backup do arquivo, levar para o seu computador na sua casa, ou voltar, ou por exemplo, o computador não está mais aqui, você quer copiar a sua aplicação para outra pasta. É importante que esteja no mesmo caminho, porque se você estiver fazendo referência a algum arquivo dentro do seu computador, o caminho da pasta é importante. Então, se você ficar salvando em cada computador com um nome diferente, dependendo da aplicação que você esteja desenvolvendo, isso pode trazer problema. Tá? Lembra que aqui você vai abrir o arquivo .dom e nele vai chamar os outros? Se os outros estiverem numa pasta diferente, ele não vai conseguir encontrar o arquivo e vai ficar dando erro. Tá? Por isso que é importante que os arquivos .dom, .prj, .lib estejam tudo dentro da mesma pasta. Certo? Então, clique em avançar, né? Avançar. Então, aplicação padrão, nome da aplicação treinamento E3, tudo junto na pasta C, treinamento E3, que é uma pasta que já, se não existe no computador de vocês, gente, vocês criam essa pasta aqui, C, treinamento E3. Observe que eu estou salvando diversos arquivos dentro dele, tá vendo? Então, vai ser uma pasta onde a gente vai concentrar tudo que a gente precisa para desenvolver a aplicação. Clique em avançar, aí aparece uma nova janela. Na próxima janela do assistente, selecione a opção criar um novo domínio e use o mesmo nome do projeto. Então, o nome do domínio vai ser treinamento E3. Então, avançar, treinamento E3. Selecione o item automático na opção resolução da tela e clique em avançar. Automática é porque ele vai usar a resolução que tiver no seu computador. A resolução do meu computador aqui é 1400 por 1050. Tá? Então aí cada computador vai ter uma resolução diferente. Não se preocupe em ter o mesmo valor que está no meu ou que está no tutorial. Até porque o que está no tutorial é diferente desse, né? Não tem problema, é a resolução de cada monitor que está em cada computador. Avançar. Responda não à pergunta, você deseja comunicar com o dispositivo e equipamento? Eu vou responder não. A gente vai comunicar com o dispositivo. A gente tem uns kits aqui de PLC, etc, para a gente poder fazer comunicação. Mas nesse momento aqui, como a gente está só criando uma aplicação inicial, por enquanto não, mas a gente vai fazer tudo isso, tá? Não. Guardar em disco também não, mas a gente vai fazer isso, tá? A gente vai guardar em disco. Então, avançar. Alarmes, também responda não para alarmes. Embora a gente vai, a mesma coisa, a gente vai usar alarme lá para frente. Clique em concluir para gerar a aplicação. Então eu vou clicar em concluir, ele vai criar a aplicação. Tá? Execute a aplicação clicando em executar aplicativo nas 3 exclamações da barra de ferramentas padrão. Então eu vou clicar aqui, ó. O que vai acontecer? Essa aqui é o E3 de mim, tá, gente? Tá vendo? Ele tá parado aqui, tá cinza, né? Quando eu clicar nas 3 exclamações, ele vai executar o E3 server, vai ficar um play aqui embaixo. Ou seja, ele vai salvar a aplicação, vai atualizar o servidor e vai abrir um viewer, né? Não tem nenhum viewer aberto aqui, vocês vão ver o viewer do ícone aqui embaixo, do viewer abrindo. Cliquei aqui, ó. Ele está iniciando o servidor, virou play, tá vendo? E abriu um viewer. O que eu tenho na minha aplicação por enquanto? Nada. Tá? Mas a aplicação já existe. A aplicação, eu tenho um viewer rodando aqui embaixo, tá vendo? Então aqui eu tenho um viewer. Se eu quiser parar o servidor, eu clico aqui, ó. Parei o servidor, tá vendo? Se eu quiser rodar só o servidor sem salvar e sem atualizar, eu clico aqui. Ele vai rodar novamente o E3 server. Tá? Lembrando que nas 3 exclamações, além de fazer isso, ele salva e atualiza. E chama um viewer também, né?
Outra coisa importante que eu esqueci de comentar antes. Em todo capítulo tem um exercício complementar. Em geral, eu não faço esse exercício complementar, eu deixo para vocês fazerem. Então, vocês aproveitam para fazer esse exercício complementar. Eu vou fazer esse daqui só para vocês terem uma noção do meu primeiro exercício complementar. Eu vou fazer para vocês terem uma noção de como é que, o que ele está pedindo, né? Mas aí cada capítulo, em geral, o exercício complementar, ele aborda alguma outra coisa daquele mesmo assunto do capítulo. Então, você está falando lá de telas. Então, o exercício complementar do capítulo de telas é alguma coisa sobre tela, em geral. Tá? Tempo de execução utilizando apenas o HardKey dia 3 Studio. Então eu vou clicar aqui nesse KB, ó. KB, ele vai abrir a knowledge base do Ellipse. Então eu cliquei aqui, esse número do KB, 28.984. Qual o tempo de execução do domínio e de comunicação com equipamento sem uma HardKey como Studio? Como a chave de produto é 3 Studio, o tempo de execução do domínio e comunicação com equipamento são de 6 horas. São 6 horas que ele permite se você tiver uma HardKey do Studio. Pessoal, existe alguns tipos de HardKey, tá? Existe o HardKey do server, que é aquele que roda a aplicação por tempo ilimitado, só que você não pode desenvolver a aplicação. Então, o cliente final, que vai estar rodando a aplicação, usa uma licença de server. Para a pessoa que vai desenvolver a aplicação, existe uma licença de estúdio, que ele permite desenvolver a aplicação, mas não vai rodar indefinidamente, porque não é um HardKey, não é uma licença para rodar no cliente final. É uma licença para desenvolver a aplicação. É para o integrador de sistemas. Tá? E existe uma licença que vem as duas coisas da mesma HardKey, o server e o estúdio. Então, se você pegar uma licença que tenha server mais estúdio na mesma HardKey, você vai tanto poder rodar a aplicação quanto desenvolver. Tá? Então, aí depende da sua necessidade, você vai chamar o tipo de HardKey que você precisar. Tá? No nosso caso, da versão demo, ele roda por 2 horas e para. Se você tivesse o estúdio, ele ia rodar por 6 horas. Na versão demo, lembra que a gente abre não tem HardKey nenhum aqui, ele está rodando como demo? Na versão demo, ele roda por 2 horas e para. Nossa aula tem mais de 2 horas, né? Tem 3 horas. Então, significa que a gente não vai conseguir rodar a aplicação? Não. Se por acaso der a mensagem, você vai fazer o quê? Você vai parar o E3 Server, clica aqui, vai parar ele. Imagine que andaram 2 horas. Certo? Você vai parar aqui, deseja parar? Sim. Clicou nas 3 exclamações aqui, mais 2 horas. Diga. Mas ele mostra alguma mensagem que está faltando Quando terminar as 2 horas, ele vai dar uma mensagem dizendo que parou o domínio. Na verdade, você não precisa nem mandar parar, porque ele já vai parar. Mas aí vai dar para salvar. Ele salvou quando você clicou nas 3 exclamações, né? Você estaria rodando Tem que fazer isso antes. por 2 horas. Oi? Tem que fazer isso antes do tempo acabar. O tempo acabou, você não tem como mais salvar, é isso? Já está salvo, né? Você já salvou quando você rodou a aplicação. Você já salvou. Se você quiser saber quanto tempo era para ir ali em opções conectado de... Aqui você tem a hora que você conectou, né? Porque a gente está sem HardKey, mas aqui em opções a gente conseguiria ver quanto tempo está rodando. Eu posso dar uma olhada aqui em licenças. O estúdio está rodando eu sei o tempo do estúdio, né? Que ele vai me atualizar aqui a versão o estúdio conectado no E3 Server. Desculpa, rapidinho, licenças. Aqui, aproveitar que eu já abri licenças. Aqui ele vai te dar a versão do E3 que está rodando na sua aplicação. E se eu tivesse um HardKey, ele ia dizer qual era o número da minha licença. Tá? Então ele ia dizer aqui qual é o número da sua licença. E como é uma versão demo, ele dá direito a você a um estúdio e dá direito a você a um viewer, que rodam por 2 horas. O estúdio roda por tempo determinado, mas o server roda por 2 horas. Tá? Então, se você tivesse um HardKey, você poderia ter mais estúdio ou mais viewers de licença disponível na sua HardKey, né? Eu fechei, foi? Fechei. Fechei o tutorial, foi?
Pelo visto, sim, né? Bom, capítulo 4. Simulação de valores. Alguma pergunta sobre o capítulo 3? Pode avançar? Diga. Diga. Bom. A primeira que eu entendi muito bem é o que é um tag. Vocês vão falar sobre tag de comunicação. Eu vou falar sobre tag aqui agora, não de comunicação, mas tag interno do que a gente vai, essa simulação de valores é justamente criar tags. A gente vai criar tags aqui agora. Mas basicamente são variáveis, tá? Que pode ser tags internos da sua aplicação, que só são válidos dentro da sua aplicação, ou podem ser variáveis que estão comunicando com o PLC. Então tags basicamente são variáveis. A segunda é sobre o seu colaborador de maior Hardkey? Hardkey é uma forma de licenciar. Por exemplo, lá, o Windows, como é que você licencia o Windows? Você bota uma chave de produto, não é isso? E aí ele vai na internet, checa aquela chave de produto e licencia a sua máquina. Seria um soft key. Tá? O hard key é quando essa chave ela é física. Então a hard key da Ellipse ela parece um pendrivezinho que você espeta na porta USB e aí a licença está naquele pendrive. Se você quiser tirar a licença de um computador e passar para outro, você tira o hard key de uma máquina, espeta no outro, a licença automaticamente está no outro computador. Então, hard key é uma forma de você licenciar, só que com um dispositivo físico e não por software. Embora o Ellipse também permita fazer soft key, tá? E quando você adquire uma licença, você opta por um hard key ou por um soft key, você pode escolher. O log que o senhor estava falando é sobre a questão do salvar o que a gente está fazendo. Ele é feito só quando você. Aquela aba que o senhor mostrou, que o senhor falou que tem que parar e depois olhar ela, quando dá problema. Certo. Ela só tem o que a gente salvou ou ela tem todo o processo? Ou é depois que já está rodando? Um log, conforme a aplicação está rodando, ó, a máquina foi ligada hoje a primeira vez às 18h17, tá vendo? Então aqui, como ele partiu o E3 Server, já começou a logar. Então o log, ele registra informações do que está sendo executado. Do que já está rodando de um programa já todo pronto ou do que a gente está fazendo? Não, ele loga as informações, não do estúdio, ele loga informações do servidor. Tá? Do que está rodando no server. E não do que você foi alterando. Boas perguntas. Joia? Simulação de valores, capítulo 4. Servidor de dados, tá? Então, o servidor de dados, basicamente, é um módulo que você cria as variáveis ou os tags dentro dele, tá? Então, onde é que você vai salvar essas variáveis, esses tags? Dentro do servidor de dados. O servidor de dados vai armazenar os tags que são da sua aplicação, não são valores que estão vindo do PLC ou de um DCS ou de qualquer outro dispositivo, tá? Então, são as informações de dentro do supervisório, que pode ser um valor, pode ser uma data hora, pode ser um número, pode ser um outro objeto, pode ser uma imagem, né? É um tag, pode ser qualquer tipo de valor, né? Ele pode estar representando qualquer outro tipo de objeto, por exemplo. E aí existem diversos tipos de tags ou de objetos que você vai colocar dentro desse servidor de dados. Primeiro é o tag contador. O que esse tag contador faz? Ele faz a contagem de tempo. Então você dispara esse tag contador, ele vai começar a contar tempo em segundos. 1, 2, 3. Para que você usa esse tag? Normalmente é para botar um display na tela com um temporizador. O processo está rodando há tanto tempo. Ou alguma coisa partiu há tanto tempo. Tá? Então, normalmente para isso você usa um tag do tipo contador. Tá? Tag demo. Tag demo, em geral, ele é utilizado para gerar valores aleatórios na sua aplicação. Então, com o tag demo, você vai conseguir... eu quero gerar valores, vamos supor que fosse a temperatura da sala. Então eu quero que ele gere valores entre 20 e 25. Aí vai ficar gerando valores entre 20 e 25. Vai seguir uma senoide, vai seguir
20, 25, 20, pode ficar uma rampa de subida indo de 20 a 25 e depois volta para 20. Ou pode ficar gerando valores aleatórios entre 20 e 25. Ou ele pode ir de 20 a 25 conforme um senoide. Tá? Então, você além de escolher, além de ele gerar valores, ele vai gerar valores conforme um formato de onda pré-definido. Tá? Ou aleatório, né? Existe ainda um tag demo do tipo current time, que ele pega a hora do servidor, tá? Então a gente usa um tag demo também para conseguir fazer a hora do sistema, para pegar a hora do sistema. Tag interno é um objeto de propósito genérico. Basicamente você pode guardar qualquer coisa dentro dele. Então posso guardar um texto, um valor inteiro, um valor do tipo real, tá? Uma data hora, um outro objeto, um outro tag dentro dele. Então, basicamente, uma função desse tag interno é você guardar informações de forma temporária, né? Que serve dentro da aplicação. Tag timer é um tag que você vai utilizar para fazer, eu quero que todo dia, à meia-noite, eles executem um relatório. Então você vai criar lá um tag timer, que todo dia à meia-noite ele faz uma determinada ação. Eu quero que de 5 em 5 minutos ele faça uma determinada ação. De 2 em 2 dias, de 30 em 30 dias, tá? Então você vai usar um tag timer para definir uma periodicidade que você quer que uma determinada ação seja tomada. Ou você quer que o tag timer execute em tal dia específico. Eu quero que no dia 31 de dezembro de 2070... eu quero que ele faça determinada ação. Tá? Então, quando chegar lá em 31 de dezembro de 2070, ele vai tomar uma determinada ação. E pasta de dados nada mais era que você criar uma estrutura de pastas, né? Aí você botando pasta, subpasta e organizando os seus tags. Tá? Basicamente, não é um tipo de tag, sim é uma forma de você organizar, como você usa as pastas do Windows, tá? A ideia é a mesma. Bom, algumas observações importantes, tá? Primeiro, você pode usar espaço para nome de tag? Pode. Mas se você usar espaço para nome de tags, quando você fizer um script, você vai ter que usar esse nome dessa variável entre colchetes. Imagina que eu vou criar um tag chamado temperatura sala, espaço sala, temperatura, espaço sala. Aí eu estou fazendo um script, if temperatura sala maior que 23, por exemplo. Tá? Quando você for usar um script, você não vai poder usar temperatura sala, você vai ter que usar colchetes, temperatura sala. Por quê? Porque você pode pensar que temperatura é uma variável e sala é outra. Tá? Então eu não recomendo você utilizar espaços em nome de objetos. Nem só um prototype como nenhum objeto. Você usar espaço em nome desse tipo de em qualquer objeto dentro da aplicação, embora ele permita, ele não vai dar erro. Tá? Diga. É permitido dentro do programa a gente colocar, por exemplo, um underline, temperatura underline sala. Pronto. Isso é uma opção. Algumas pessoas gostam de usar temperatura underline sala. O que César gosta de fazer? Eu não gosto de usar esse padrão, porque eu acho que o nome do arquivo pode ficar muito grande. Eu uso o T maiúsculo, temperatura, e o S de sala, maiúsculo também, tudo junto. Então, o T maiúsculo e o S maiúsculo. Tá? É a forma que eu gosto de trabalhar, embora qualquer uma das duas estejam aceitas e sejam corretas. Tá? Eu gosto assim porque também é a mesma coisa para digitar. Você está digitando muito código, qualquer coisinha faz uma diferença. Ou então, vai ocupar mais espaço na tela, aí o script vai crescendo, você tem que ficar jogando o scroll para o lado, porque, mas temperatura da sala, número, não sei lá, entendeu? Às vezes você vai botando o nome do objeto, também não é só dois nomes, né? Começa a botar um monte de... O nome fica grande, né?
Então, aí você está botando um monte de underline. Barra invertida você não pode utilizar. 2 pontos, aspas duplas, ponto de interrogação. Então, alguns caracteres que você não pode utilizar, porque são caracteres especiais, são utilizados dentro do script, tá? Em geral, são alguns caracteres que você não pode utilizar. Regra dos colchetes, tá? A regra dos colchetes é justamente o que eu acho que eu já expliquei, né? É justamente para a situação onde você quer começar quer botar um espaço, alguma coisa assim, tá? Aí começa a parte de exercícios. Então vamos lá. Simulação de valores. Muitas vezes precisamos de valores que simulem os movimentos. Normalmente esses valores são reais e vêm de tags de comunicação. Mas nos exercícios desse tutorial usaremos tags do tipo demo. Na pasta dados, insira um tag demo. Para isso, localize no Organizer o item objetos do servidor e dentro deste o item objetos de dados. Então, objeto de servidor, objetos de dados. E clique com o botão direito do mouse na pasta dados. Dentro de objeto de dados tem uma pasta dados. E selecione o item inserir panel tag demo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá? Vamos lá? Objetos de servidor, objetos de dados, eu vou expandir dentro da pasta dados, botão direito do mouse, inserir panel tag demo. Tá? Então, como isso é a primeira vez, assim, é uma coisa interessante que está de regra para esse tutorial. Sempre que é a primeira vez que ele está ensinando um comando novo, ou uma instrução, um objeto que ele está usando pela primeira vez, ele é bem detalhado. Então, por exemplo, a primeira vez que está inserindo um tag demo, a gente vai inserir vários tags na nossa aplicação. Mas essa é a primeira vez que está inserindo. Então ele está te mostrando passo a passo, inclusive mostrou a imagem, tá vendo? De como chegar lá. Mais para frente, quando você começar a criar nos outros capítulos, se você for precisar de tag demo, ele já não mostra mais assim. Insira um tag demo tal, e na pasta tal, e acabou. Entendeu? Se você tem dúvida, você volta nos capítulos onde você aprendeu a criar a tag demo e ele vai ensinar o passo a passo. Tá? Porque senão o tutorial também ia ficar gigantesco, né? Toda vez que ele for voltar um assunto de um capítulo anterior, ele tem que partir do pressuposto que você já aprendeu, né? Que você já fez, né? Bom, então eu vou inserir um tag demo. Apareceu uma janelinha, né? Configure o tag demo de acordo com a primeira linha da tabela a seguir e insira mais 3 tags demo configurando de acordo com as demais linhas da tabela. Então, o nome vai ser nível 1. Então, eu vou criar um tag aqui chamado nível, sem espaço, 1. Tá? Então, outra coisa interessante. Tá vendo esse asterisco aqui, ó? Esse asterisco significa que esse objeto foi alterado e ainda não foi salvo. Quando eu salvar... se eu não quiser clicar nas 3 exclamações, se quiser só salvar sem rodar a aplicação, eu posso clicar aqui também, tá vendo? Salvar tudo. Tá? Então, se eu clicar aqui em salvar, tá vendo que sumiu o asterisco? Então, já foi salvo. Então, aquilo ali te informa que aquele objeto tem algo ali que ainda não foi salvo, tá? Docstring, nível do tanque 1. Então, eu vou clicar em nível 1. Ele está mostrando para mim, ó, a janela de propriedades do tag nível 1. Interessante aqui, ó. Se eu clicar aqui numa tela, ele mostra a janela, as propriedades de uma tela. Se eu clicar no tag, ele mostra as propriedades do tag. Tá? Então, as propriedades que serão apresentadas dependem do tipo de objeto que você está selecionando. Você pode organizar aqui, ó, por tipo de objeto ou por ordem alfabética. Eu prefiro usar por ordem alfabética, porque em geral eu já sei o nome das propriedades. Eu vou por ordem alfabética, é mais rápido de chegar no que você quer. Eu prefiro organizar as propriedades por ordem alfabética. Tá? Então, docstring vai ser nível do tanque 1. Então, docstring nível. Aqui não é name. Name é aqui embaixo, ó. Nível 1 sem espaço. Aqui é um string. Aqui você pode usar espaço. Nível do
tanque 1. Tá? Aqui é o docstring, é um comentário daquele tag, daquele objeto. Mínimo 0, máximo 100. Mínimo 0, máximo 100. Então, esse tag nível 1 vai variar de 0 a 100. Período 20.000, scan 200. Período 20.000, scan de... Observe que ele bota em negrito tudo aquilo que você modificou, tá vendo? O que não está em negrito está o original. O que está em negrito foi aquilo que você alterou. Período, isso aqui é a unidade de tempo milissegundos, tá? Então, 20.000 milissegundos seriam 20 segundos. Então, ele vai formar uma senoide, porque o tipo dele está em senoide, tá vendo? Então, ele vai de 0 a 100 e volta para 0, conforme uma senoide, em 20 segundos. Tá? Então, é isso que o período quer dizer. O período quer dizer que para ele formar um ciclo completo dessa variável, para ele ir do mínimo ao máximo e voltar ou não, depende de como você configurou, ele vai levar 20 segundos. Tá? E o scan, assim, ele não fica gerando um novo valor a cada milissegundo, porque isso para você, normalmente 1 milissegundo, você não precisa dessa precisão. Então, o que ele faz? De 200 em 200 milissegundos, ele cria um valor novo. Então, imagine que a gente está indo de 0 a 100, formando uma senoide, né? Então, estou indo assim. Não é isso? Então, para vir daqui até aqui, a gente levou 20.000 milissegundos. Correto? É uma senoide. Ele vai gerar um novo valor a cada 200 milissegundos. Tá? Então, a cada 200 milis ele vai lá e fica criando um novo valor para essa variável. Certo? É isso que quer dizer o scan. Tipo rampa de subida e descida. Se fosse senoide, seria aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês. Rampa de subida e descida, ele vai subir, aqui seria 0 e aqui 100, né? A gente mudou a variável vai ir de 0 a 100. Rampa de subida e descida, ele faria isso, ele vai fazer isso. Tá? Vai em linha reta. E aí existem vários tipos ali, né? Existe random, aleatório, então ele vai gerar valores aleatórios entre 0 e 100. Aí o período deixa de fazer sentido, porque como é valores aleatórios, ele não precisa nem bater o 0 nem bater o 100, ele vai ficar gerando valores aleatórios. Aí a gente tem a senoide quadrada, ele vai 0, 100, 0, 100, ele não fica alternando, né, entre 0 e 100, ele só vai ter dois valores, 0 e 100, ele só vai assumir dois valores. Current time, aqui a gente provei com vocês que ele pega a hora do sistema, rampa de subida, rampa de descida e rampa de subida e descida. Né? Se for rampa de subida, ele vai fazer uma rampa subindo e ele desce reto. Aí outra rampa subindo, desce reto. Certo? E rampa de descida é o contrário, né? Ele vai fazer a rampa de descida e sobe reto. Bom, então é rampa de subida e rampa de subida e descida. Bom, nível 2 é bem parecido, não é isso? Eu posso mandar inserir um novo tag, panel, tag demo nível 2, não é isso? Vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui. Eu vou clicar em nível 1, vou segurar a tecla Ctrl e vou arrastar nível 1 até a pasta dados e vou soltar o mouse. Então, quando eu soltei o mouse, ele criou o nível 2. Aí eu altero só o que eu quero. Vou botar aqui, ó, nível 2, rapidinho. Nível 2 do docstring, mínimo e máximo é 0,100, período 30.000, não é mais 20.000. Período 30.000, scan 200, rampa de subida e descida. Para ficar mais bonitinho, eu vou botar aleatório, tá? Só para no futuro, por minha conta, eu estou mudando o tipo aqui. Não vai fazer diferença no exercício, não. Diga.
Ah, tá. Beleza. Eu vou fazer de novo. Imagine, eu vou criar a variável temp1 agora, não é isso? A próxima variável que eu vou criar? Ao invés de eu posso vir aqui, botão direito do mouse, inserir panel, tag demo e botar aqui temp1. Ele vai criar um tag demo, temp1, e aí eu vou configurar conforme essas propriedades que ele mandou aqui. Tá? Se eu não quiser fazer isso, eu posso clicar aqui ó, em nível 1, pressionar o Ctrl e segurar. Então eu pressionei o Ctrl e segurei. Vou clicar o mouse e vou arrastar até a pasta dados. Quando eu soltar o mouse aqui, ó, soltei. Ele criou nível 3. Agora nível 3 vou renomear para temp1. Então ele já criou um outro chamado temp. Eu renomeei o nome dele para temp1. O docstring dele vai ser temperatura do tanque 1. Temperatura do tanque 1 de 20 a 80. Então, mínimo 20, máximo 80. Período 20.000, scan 500. Período 20.000. Então, ele vai gerar um novo valor a cada meio segundo, né? Senoide. Vou criar o temp2 agora. Então, eu vou clicar aqui, novamente, segurei o Ctrl. Posso fazer Ctrl C, Ctrl V também, tá? Ctrl C, Ctrl V. Cliquei Ctrl C aqui no temp1, cliquei na pasta dados e dei Ctrl V. Então, eu pressionei Ctrl V e criou um novo demo. Bom, aqui vai ser temperatura do tanque 2. (2080), o período agora é 10.000 com scan de 1.000. 10.000. 1.000. E aleatório. Então, a pasta dados com 4 tags dentro dele. Então, a pasta dados com 4 tags dentro dele. A aplicação representa uma fábrica que utiliza como matéria-prima as tintas vermelho, verde e azul, produzindo as demais tintas com uma combinação das 3. Lembra? Quem não estava na aula passada, mas esse tutorial, cada capítulo é um assunto, é um conteúdo novo. No final, quando você terminar o tutorial, você construir uma aplicação de uma fábrica de tintas. Tá? Então, cada capítulo que a gente for fazendo aqui, a gente vai estar construindo um pouquinho mais da aplicação da fábrica de tinta. Então, basicamente, a gente vai misturar 3 cores. R, G e B. Red, Green, Blue. Tá? Então, na pasta dados, cria uma pasta de dados chamada TankU e insira 3 tags internos agora é tag interno, chamado vermelho, verde e azul. Então, vai ficar assim, ó. Então, vou lá na pasta dados, botão direito do mouse, inserir, panel, pasta de dados. Então, nessa pasta de dados, eu posso aqui, ó, mudar a propriedade de name, ou eu posso vir aqui também, ó, renomear, tá vendo? Outra opção. Chamar, tanque 1, né? Tanque 1 sem espaço, porque é nome de objeto. Tanque 1, e dentro dele eu vou inserir 3 tag demos, vermelho, verde e azul. Então, dentro dele aqui, ó, eu vou inserir panel, tag interno, vermelho, inserir um tag interno chamado vermelho, posso segurar o Ctrl e arrastar para cima, posso pressionar Ctrl C, clicar na pasta tanque 1 e Ctrl V, ele vai criando mais variáveis, tá? Se eu ficar dando Ctrl V aqui, ele vai criando um monte de objeto igual. Essa coloração que vai indicar o nível do tanque? A gente vai usar, no futuro, né? A gente vai usar esses tags internos aí para criar a cor que você quer fazer da tinta. Vai ser uma mistura do vermelho, do verde e do azul. Então, vermelho, verde. Sim, pode usar o F2 também, tá? Acabei fazendo um automático aqui.
Eu cliquei no objeto, posso vir aqui na propriedade de name, posso, botão direito do mouse, renomear, ou clicar nele e apertar F2, como se fosse no Excel, para editar uma fórmula. Né? Se fosse no Excel, você aperta F2 para editar uma fórmula. Aperta F2, vermelho, verde e azul. Aí ele criou os três tags internos. Configure o valor inicial desses tags alterando a propriedade valor para inteiro. Então aqui, ó, como é que eu mudo isso, tá? Se eu não fizer nada, ele vai criar, ele entende que essa variável aqui é do tipo variante, ele quer que eu mude para inteiro. Quando eu mudo para inteiro, apareceu um novezinho aqui, que é um íconezinho para indicar que é inteiro. O que é o tipo variante? O tipo variante, está como empty aqui, ele vai receber, o tipo de dado que vai ter naquele tag vai ser conforme o primeiro valor que ele receber. Então, se você não sabe que tipo de variável, você não sabe se é data hora, não sabe se é inteiro, não sabe se é real, não sabe se é um outro objeto, não sabe se é um string. Se você não sabe o que é que ele vai receber, você usa variante. Se você sabe para que serve aquele tag, sabe o que ele vai receber, você define o tipo de variável. Em geral, eu nunca uso o tipo variante, porque se eu estou construindo uma aplicação, eu sei o que aquele tag vai receber. Tá? Então a gente vai lá e configurar inteiro. É uma data hora, é um date, é um string, entendeu? É um float. Você configura de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, ele está dizendo que, ó, configure os três tags para ser do tipo inteiro. Então, alterando a propriedade valor, tá vendo? Propriedade valor para inteiro. Cria uma cópia da pasta tanque1 para criar a pasta tanque. Bom, eu posso inserir uma outra pasta e inserir tudo de novo? Posso. Eu posso clicar aqui, segurar o Ctrl e arrastar para cima, ó. Ele criou a pasta tanque2 com todo mundo dentro dele. Como eu arrastei agora a pasta, tudo que estava dentro da pasta também foi copiado. Tá? Isso adianta bastante o lado, né? Isso ajuda bastante, né? Ele está dando um exemplo aqui, né? Você pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Tags no Viewer. Bom, o que são tags no Viewer? Até agora o que a gente criou são objetos de servidor. Lembra que eu expliquei na aula passada que a gente está usando a arquitetura cliente-servidor? Então, parte da aplicação está sendo executada no cliente, parte da aplicação está sendo executada no servidor. E o cliente se comunica com o servidor. Você pode inserir tags tanto no servidor quanto tags no cliente. Tá? Esses tags que a gente inseriu agora aqui foram tags no servidor. Só redesenhando aqui, eu tenho uma rede, aí eu tenho um servidor, aqui eu tenho um server, que é uma máquina, e aí eu tenho o viewer, viewer 1, viewer 2, e assim por diante, certo? Então, eu posso criar tags aqui, vão estar rodando aqui dentro, vão ter valores aqui, ou eu posso criar tags no viewer. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que um viewer não comunica com o outro? Um viewer só comunica com o servidor. Então, se eu criar uma variável aqui chamada sala, e sala aqui tem o valor 10, a variável sala aqui pode ter o valor 20. Porque são variáveis diferentes que estão rodando cada um no seu viewer. Mas se eu criar uma variável sala aqui no servidor e esse cara tiver valor 10, quando esse cara aqui buscar essa variável sala, aqui vai ter 10 e aqui vai ter 10 obrigatoriamente. Porque aí é a mesma fonte, é o que está no servidor. Mas variáveis que estão rodando no viewer, eles podem assumir valores diferentes. Então, quando é que você vai usar variáveis no viewer? Quando você quer guardar informações a respeito daquela seção. Quem é o usuário que está logado no sistema? Eu quero mudar a cor de fundo do meu usuário, eu quero uma aparência diferente do meu viewer. Aí meu usuário quer uma aparência da tela, o outro usuário quer outra aparência, e assim por diante.
Tá? Então, você guarda a informação da aparência para aquele usuário. Tá? Um outro exemplo que a gente usa, que é o que a gente vai usar aqui agora, é para criar animação. Sempre que a gente tem algumas animações na tela, eu ocupo muito processamento. Porque, imagina que você quer fazer um objeto rodando na tela. Ele vai de 0 a 360 graus. Certo? Então ele vai gastar muito processamento. Imagina que eu tenha 20 viewers nesse servidor. Ou eu vou estar o meu viewer buscando, né, aquela propriedade ângulo, variando de 0 a 360 para os 20 viewers. Tá? Então eu posso criar esse tag demo dentro do viewer. O processamento fica só aqui. Não precisa ir no servidor e voltar na mensagem, entendeu? Não precisa usar o servidor ficar ocupando a rede para mandar a informação do ângulo. Tá? Beleza? Então vamos lá criar tags agora dentro do viewer. Quando a informação tag está no servidor, esta é única para todos os usuários da aplicação. Se a informação pode ser diferente para cada usuário, como por exemplo o nome do usuário logado, esta informação deve ser salva no objeto viewer. Vamos criar um tag responsável pelo movimento do balde sobre a esteira. Para que o movimento aconteça, precisamos de uma variável que varia entre 0 e 100 linearmente. Como usaremos essa variável apenas para animar um objeto de tela, criaremos um tag demo no objeto viewer. Tá? Então, clica com o botão direito do mouse no viewer e insira um tag demo com o nome de anima. Então, vamos lá. Ó. Visualização, viewers e quadros, viewer, inserir, panel, tag demo. Então, vamos lá. Ó. Visualização, tudo que está dentro de objeto de servidor roda no server. Tudo que está dentro de visualização roda no viewer. Então, isso aqui é o que vai acontecer dentro do viewer. Então, dentro de viewer, visualização, viewers e quadros. Dentro de viewer, eu vou botar aqui, ó, botão direito do mouse, inserir, panel, tag demo. Tá? Qual é o nome do tag demo? Anima. Então, inserir um tag demo no viewer chamado anima. Configure o tag anima com os seguintes valores: mínimo 0, máximo 100. Então, anima, mínimo 0, máximo 100. Período 5.000, scan de 100. Período 5.000, scan de 100. Tipo rampa de subida e descida. Rampa de subida e descida. Ramp up down. Ramp up down. Ok? Vai mandar inserir um monte de quadro, né? Vou deixar isso para depois. Quando você cria um viewer, ele automaticamente já aparece a parte de baixo, né? Para poder se colocar Quando você o quê? Quando você coloca um viewer novo, automaticamente embaixo já aparece para você fazer toda a característica dele ali, né? Então, as propriedades, né, do viewer? As propriedades. Isso. Porque é um objeto do tipo viewer. Pergunta interessante é o seguinte, que você fez aproveitando um embalo. Eu só posso ter um objeto viewer por domínio. O que é esse objeto viewer? Esse objeto viewer... vou explicar esse capítulo seguinte. Já comecei, agora eu explico. É o seguinte. Quando um cliente se conecta no servidor, o primeiro objeto que o servidor manda para o cliente é esse objeto viewer. Nesse objeto viewer tem todas as configurações. Se o viewer vai estar em full screen, se vai ser janelado, se vai ter borda, se vai ter botão fechar, entendeu? Todas as configurações da janela, do viewer, vai nesse momento. Qual a primeira tela que vai ser aberta? Vai junto com o viewer. Tá? Então, lá quando a gente iniciou a aplicação, que a gente criou uma aplicação padrão, lembra? No capítulo anterior, no capítulo 3, tem um assistentezinho. A gente explicou criar uma aplicação padrão ou criar uma aplicação em branco. A gente criou uma aplicação padrão. Quando a gente criou uma aplicação padrão, automaticamente ele cria já um viewer. Se eu tivesse criado uma aplicação em branco, ele não teria criado um viewer. Ele teria a aplicação PRJ em branco mesmo, sem nada, sem nenhum objeto. Nesse caso, se eu for vir aqui abrir o PRJ, ó,
Explorer, treinamento E3.prj, tá vendo? Então, dentro desse PRJ tem todos os objetos agora por projeto. Então, dentro desse projeto, ele já criou para mim uma pasta dados. Então, a pasta dados eu não criei. Ele criou quando a gente iniciou a aplicação padrão. Então, na aplicação padrão, ele criou uma pasta dados. Ele criou uma tela inicial e ele criou um viewer. Dentro da pasta dados, aí eu já criei vários objetos novos. Tá? Então, dentro da pasta dados, a gente inseriu os tags nível, os tags temp e os tanques com os 3 tags dentro dele, certo? E dentro do viewer, a gente acabou de inserir um tag anima. Tá? E então, aquela visualização ali embaixo é por projeto, o PRJ, e em cima é organizado por tipo de objeto. Diga. Sim, o senhor tinha dito que eu poderia usar no Word, na tela, eu poderia usar mais de um diferente, por exemplo, Ruben gosta da cor laranja, Bruno gosta da cor verde. Certo. Como é que você pode criar um vídeo? Como é que funciona isso? Assim, eu botei só com vários aspectos. No domínio só pode ter um viewer, que é o primeiro objeto que vai para o cliente. Mas dentro desse viewer eu posso botar 10 tags. Depois dentro do vídeo. No viewer eu posso botar quantos tags eu quiser. Inclusive organizar em partes diferentes também. Você pode montar um condomínio e criar vários dentro dele. Tem vários objetos dentro do mesmo viewer. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá, gente? Que isso fatalmente vai acontecer com vocês. Sempre acontece que é o seguinte, sem querer a gente vir aqui, ó, e sumir objetos. Fechei assim, por exemplo. Ah, cadê meu organizer? Cadê minha janela de propriedades que sumiu? Né? Aí o que acontece? Você clica aqui nesses ícones, tá vendo? Organizer, galeria e lista de propriedades. Quando eu clico aqui em Organizer, ele joga o nosso Organizer aqui na esquerda. Galeria, ele botou em 2 abas diferentes, tá vendo? Galeria e Organizer. E propriedades, ele jogou aqui embaixo. Então, se vocês ocultarem sem querer o objeto, você vai reexibir eles por aqui. Só que às vezes o problema não é esse. O problema é que você solta o objeto solto assim, ó. Ele não está mais preso ali, tá vendo? E fica na frente de outro objeto, tá? Então isso pode acontecer também. Sem querer, você clica ali e arrasta para o lado. Aí, como soltou. Tá? Como é que você faz para fixar novamente ele? Tá? Eu vou clicar aqui no Organizer, né? Estou aqui no Organizer. Cliquei na janela dele aqui, ó. E vim até a esquerda. Tá vendo esse íconezinho aqui? Pronto, ele está dizendo, ele vai fixar agora na esquerda. Pronto, ele já está fixo na esquerda. Só que esse cara aqui não está fixo ainda, tá vendo? Eu tenho a galeria e o Organizer, mas esse cara não está fixo. Como é que eu faço para fixar esse cara também aqui embaixo? Cliquei nele, ó, eu vou arrastar aqui, ó. Quando eu paro em cima dessa outra janela, ele apareceu aqui, ó. Eu quero fixar ele em cima da outra, na parte superior, na parte inferior, à direita, à esquerda. Eu quero botar ele embaixo, ou no centro. Se eu botar ele no centro aqui, ele vai criar uma nova aba embaixo. Tá? Mas nesse caso eu quero ele embaixo. Então, quando eu saltei aqui embaixo, a janela de propriedades ficou embaixo. Janela de propriedades ficou embaixo, o Organizer e a galeria ficou em cima. Tá? Deixa eu aproveitar esse tempo aqui para falar de mais algumas coisas. Se eu rodar a aplicação aqui agora, gente, ele não tem nada, tá? Continua sem nada, porque a gente criou os tags, mas não associou, não tem display, não tem nada para mostrar esses valores que a gente criou. Todas aquelas variáveis que nós criamos aqui, elas existem e estão rodando. Estão gerando valores aleatórios lá, né? Esse tag demo. Só que a gente só não está vendo. Mas eles já existem e estão rodando. Tudo que a gente criou, o PRJ e o DOM, está dentro dessa pasta treinamento
E3. Tá vendo? Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, salve na mesma pasta, que se você copiar esses arquivos aqui, você já está levando o backup da sua aplicação para casa. Ah, eu quero copiar para mim. Zipa esses arquivos aqui, ó, e copia para você que ele vai junto. Tá? Quando você... fechei a aplicação, vou parar o servidor e vou fechar o domínio. Fechei o estúdio, parei o E3 Server, tá vendo? Tá parado. Vou parar o E3 Server também. Não vou fechar o E3 admin. Estou começando do zero. Reiniciei a máquina. Estou começando do zero. Não tem nada aberto, não tem estúdio aberto, não tem view aberto, não tem nada. O que a gente faz? Eu posso clicar aqui. Se eu clicar no ponto DOM, ele vai abrir um viewer. Ele vai rodar o servidor e vai abrir um viewer. Não vai abrir o estúdio. Tá? Então, em geral, o caminho, qual é o caminho que você faz? Você abre primeiro o estúdio. Então, eu vou vir aqui, ó, vou abrir o estúdio. E aí aqui, quando eu abrir o estúdio, eu vou lá e mando abrir o ponto DOM. Eu vou abrir o DOM ou o PRJ? Eu vou abrir o DOM. Tá? Rodar como demo, sim. Aí aqui, ó, abrir um domínio existente. No caso já apareceu aqui no último, né? Mas imagine que não estivesse aparecendo. Abrir um domínio existente, outros arquivos, eu vou dar OK. Aí eu vou lá na pasta C, treinamento E3. Aqui sim eu abro o ponto DOM, não o PRJ. Porque quando eu abrir o DOM, automaticamente ele vai chamar o PRJ. Tá? Então, treinamento E3.DOM, não está aparecendo a extensão do arquivo aqui, mas pelo ícone a gente sabe que é o ponto DOM. Eu vou mandar abrir. Ele foi e abriu para a gente o PRJ também. Tá? Então eu abri o DOM, ele foi lá e chamou o PRJ. Se você salvar o PRJ em outro lugar, vai dar problema. Então eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou fechar domínio. Fechei, certo? Vou pegar o meu PRJ aqui, ó, e vou botar aqui E4. Já ferrou, né? Podia ter salvo em outro arquivo, feito qualquer coisa. Abrir, treinamento E3.DOM, abrir, opa, já deu erro, tá vendo? Não foi possível abrir o arquivo do projeto tal. Algumas funcionalidades não estarão disponíveis. Ok? Então, tá vendo que está dizendo aqui que está esmaecido? Ele não achou aquele arquivo .prj. O Explorer não tem nada que tem dentro daquele arquivo. Tá? Então eu vou fechar. Fechei domínio. Vou copiar o arquivo correto para cá. Imagine que eu tinha, né? Estou copiando o arquivo correto, de volta, etc. Botei na pasta do caminho dele completo. Aí quando eu mandar abrir o DOM, ele vai chamar o PRJ corretamente. Tá? Aonde é que está salvo esse arquivo? Se você vir aqui em cima e arquivos, treinamento E3.prj, ele diz o caminho, tá vendo? Então, se por acaso você não conseguir abrir, pô, mas esse arquivo estava onde? Você olha aqui o caminho onde ele estava, você vai saber onde ele deveria estar. Da máquina de onde você copiou, ele estava com aquele caminho, tá? Bom, ao final de cada aula, gente, eu vou salvar esse DOM e esse PRJ, eu vou criar um zip e vou salvar lá na agenda do Google. Então, para a turma de vocês, todo dia eu vou gerar um arquivo novo do conteúdo da aula de hoje. Da aula do dia, né? Então, hoje vai estar lá disponível o conteúdo da aula de hoje. Então, eu quero copiar até onde eu fui. Na próxima aula, por exemplo, quem não veio hoje, só vai vir na próxima aula. Baixa esse arquivo .zip, descompacta na pasta C treinamento E3, e aí eu uso o arquivo DOM e um PRJ que eu criei, vai estar onde a gente terminou na aula passada. Entendido? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza?